Tudo belezinha. Terminou a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, que sufoco o Vasco da Gama contra o Ituano, hein? Bom time ituano. O Vasco da Gama teve um pênalti com 2 minutos de jogo e um jogador do Ituano expulso. Aí você vê como é a camiseta de um time grande, né? O Ituano, um bom time de futebol, hein? Exigiu muitas defesas do goleiro do Vasco e atacou muito, mesmo com um jogador a menos. Depois o Vasco teve também um jogador expulso. Agora, um time como o Ituano, jogando contra um grande time e com a possibilidade de subir para a primeira divisão, tem um jogador expulso, né? Ele teve que colocar a mão na bola, a bola ia entrando, o goleiro batido, então ele não teve outra alternativa, teve que colocar o braço na bola, pênalti, ele foi expulso e o Nenê fez 1-0 para o Vasco da Gama, placar final. O jogo teve algumas novidades. Zé Gabriel entrou, lembra do Zé Gabriel? Botaram de zagueiro, os argentinos botavam de zagueiro e ele atrasava pro goleiro porque não era a posição dele. Até mostrava certa qualidade, né? Mas a gente via que ele estava improvisado. Hoje entrou no jogo, depois, né? Não é titular no Vasco da Gama, mas entrou depois, cabelo curto, tá forte, entrou no meio de campo, que é a posição dele, uma tranquilidade, uma personalidade, dando caneta, dando carrinho, jogando para frente, nenhuma bola para trás. O que faz um treinador, né, com um jogador de futebol. Falando nisso, o Fluminense, sabe quem é o maestro do Fluminense? Incrivelmente, o Paulo, olha, se desse mais tempo para a convocação do Tite para a seleção brasileira, não fosse amanhã, o Ganso estaria nesse time para a Copa do Mundo. Porque ele está jogando demais. Não tem ninguém jogando no Brasil tanto quanto o Ganso. O que ele faz com a bola é uma coisa impressionante. Parece que o que ele fazia junto com o Neymar lá no Santos, lembram antigamente daquele baita time do Santos que jogava por música? O Ganso voltou a ser esse jogador de futebol quando pegou pela frente o técnico atual do Fluminense, que ele estava acostumado. Então, o treinador de futebol pode fazer muita coisa com o jogador, né? Inclusive recuperar o seu futebol, recuperar a sua confiança, e o Ganso está jogando demais. Bom, mas terminou a Série B, definidos os times que vão, né? O Cruzeiro campeão, que vão para a Série A ano que vem, Cruzeiro campeão, o Grêmio segundo colocado, com folga, Bahia ficou em terceiro hoje, né? O time do Bahia, e o Vasco da Gama ficou em quarto lugar e subiu com as calças na mão, mas subiu o Vasco da Gama. Tomara que fique, né? Um time com muita torcida e vai ser um grande campeonato brasileiro ano que vem. Na Série A, que continua, né? Nós temos aí o Internacional que segue em segundo lugar, né? O Palmeiras campeão já foi, o Internacional é segundo colocado e em terceiro está o time do Fluminense, né, com 64, do Ganso que eu estava falando, e o Corinthians com 64 também, é o quarto colocado. O Flamengo tem 61, com alguma chance de alcançar um dos dois, né, o Flamengo campeão da Copa Libertadores da América. Terça-feira em São Paulo, no Morumbi, o São Paulo, nono colocado, mordido com a derrota do sábado, né, para a equipe do Fluminense, do Ganso que eu estava falando agora. Vai ser o adversário do Internacional. Portanto, terça-feira, no Morumbi, o Inter treinou esta manhã no Beira-Rio, jogou ontem à noite e já estava treinando esta manhã. Terça-feira, portanto, no Morumbi, São Paulo Internacional, e domingo no Beira-Rio, em Porto Alegre. Que jogo, hein? Muita gente esperava que fosse a decisão do Campeonato Brasileiro, mas não é, infelizmente, né? Internacional e Palmeiras. Não sei se o Palmeiras vem com o time titular. É a última rodada do Campeonato Brasileiro. Domingo, 4 da tarde, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Inter e Palmeiras. Portanto, a semana final da Série A do Campeonato Brasileiro. Série B terminou hoje. E depois, meus amigos, é só Copa do Mundo. Estou levando muita, mas muita fé no Hexa do Brasil. Há muitos anos que eu não sentia tanta fé assim, tanta certeza que o Brasil do Tite ia fazer uma grande campanha. E vai fazer. Esse time do Brasil tem só destaques de times da Europa.
Então é um bom time pensado pelo Tite, que é um baita de um treinador. Um baita do treinador, trabalhou 4 anos esse time, escolhendo onde ele tinha dúvidas, né? Onde ele não tinha dúvidas, ele já manteve os jogadores, e eu tenho certeza que o Brasil é candidatíssimo ao Hexa nesta Copa do Mundo, que começa mais para o fim do mês. Vamos lá, mais uma semana de Campeonato Brasileiro e em seguida é tudo Copa do Mundo. Uma boa semana para você, feito!